que eu passei anos achando que ser vegana bastava, sabe? Que só de tirar os ingredientes de origem animal da minha alimentação eu já era saudável. Mas quando eu li esse livro aqui, ó, tomei um tapa na cara do tamanho do mundo, porque percebi que grande parte dos alimentos que tinham aqui citados nesse livro não estavam na minha alimentação. Eu comia basicamente assim, nas refeições principais comia arroz, feijão, e às vezes eu não comia feijão, não queria comer feijão, não comia e não substituía por nada e comia uma saladinha assim, alface, tomate, sei lá, uma cenoura, uma coisinha bem básica, né? E achava que isso bastava, né? Comia umas frutinhas, eu tinha uma regra para mim, eu sempre tive essa regra para mim de tomar o suco verde, de comer alguns tipos de variados de fruta todos os dias, mas aí quando eu li esse livro eu percebi que não. E não só ler o livro, né? Mas sentir também no meu corpo, que só desse jeito é o que a maioria das pessoas tem de alimentação e acha que é suficiente, que é saudável, mas tem muitos ingredientes que ele cita aqui nesse livro e que tem comprovação científica de que fazem bem para o nosso corpo. Então hoje eu vim trazer esse vídeo compartilhando um pouco com vocês de como tem sido esse meu processo, né? Desde a leitura desse livro, que eu super recomendo que você leia esse livro. E se você tem preguiça de ler, eu já li ele inteiro no Spotify, tá? Tem aqui todos os episódios, eu vou colocar um link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tem todos os episódios que a gente leu, 15 minutinhos todos os dias, vai lavar uma louça, coloca, vai pegar um trânsito, coloca no podcast ali para você escutar. E aí, o que acontece, né? A gente precisa de mais alimentos, a gente precisa de mais coisa do que um simples arroz com feijão. E muitas vezes, eu particularmente não sou muito de comer feijão todo dia, mas depois de ler esse livro, depois de estar dentro do Saudabilize, vivendo essa realidade, falando com a nossa Nutri toda semana, aliás, uma vez por semana, toda segunda-feira tem live com a Nutri do Saudabilize aqui nesse canal. Tá? Já te convido às 19 horas, toda segunda, 19 horas, tem essa live. Você pode vir fazer perguntas para a Nutri, a gente responde as perguntas das Saudabilindas e a gente traz mais conteúdos super interessantes. Então, essa semana a gente está falando sobre linhaça, já fiz o vídeo da linhaça, se você não assistiu, postei ele lá no domingo, volta aqui, vou deixar aqui nas sugestões, aqui embaixo na descrição desse vídeo também vou colocar esse vídeo da linhaça, te explicando quais são as coisas que a linhaça faz e que a gente leu no livro. Então, toda semana a gente escolhe um ingrediente diferente e, basicamente, assim, como que eu fiz essa mudança de chave na minha vida? Porque eu comia muito pão, eu era viciada em pão. E eu vou dizer para você que se você ainda não largou o pão, presta atenção e começa a observar, porque eu vi que eu tinha uma relação meio que abusiva com o pão, sendo muito sincera, porque ele não me traz nada de bom, né? Nada de bom. E eu às vezes me sacrificava, já saí na chuva para comprar pão, sabe? Parece uma coisa de louco, parece um vício mesmo, quanto a gente tem essa necessidade do pão. Olha, se você for observar, eu comia muito pão. Comia pão no café da manhã, depois eu comia pão no lanche da tarde e às vezes eu comia pão à noite. Então, 3 vezes por dia, pão, nenhuma a gente deveria comer, né? E não é que o glúten é um vilão, não é isso. É que o pão sem glúten também é viciante, entendeu? O que acontece é que eu percebi que se eu tirasse o pão, eu conseguia colocar no lugar do pão outros ingredientes mais saudáveis. Então, por exemplo, a gente tem no Saudabilize um wrap de quinoa, que é só quinoa e água. A gente tem um wrap de trigo sarraceno, que é só trigo sarraceno e água. A gente tem um wrap de feijão fradinho, também, que é só feijão fradinho e água. De grão de bico, de ervilha, de lentilha. Todos os grãos dá pra gente fazer um wrap, que é tipo uma tapioca, vai? Que a gente consegue fingir que é um pão, colocar um recheio dentro, né? Então, quando eu fiz essas mudanças de tirar o pão e no lugar dele começar a colocar esses ingredientes mais saudáveis, foi que eu vi o meu corpo mudar. O meu corpo mesmo, que eu não... Imagina, esse ano eu completo 44 anos. E aos 44 anos, perda de peso é isso aqui, né? Então eu não via meu corpo mudar tinha muito tempo. Mas o ano passado, 2025, eu vi o meu corpo mudar e eu eliminei, sei o que, uns 10, 15 quilos por aí, sabe? Foi bastante mesmo, né? E sem passar fome, sem fazer dieta, sem fazer regime, sabe? Só fazendo pequenas mudanças na minha alimentação todos os dias. E essa foi a principal mudança. Então, se você quer dar os primeiros passos na alimentação saudável, é isso que eu te recomendo, como primeiro passo,
sabe? Começar o suco verde todos os dias de manhã. O que é o suco verde? O suco verde tem uma infinidade de receitas de suco verde, mas eu vou te trazer aqui, eu costumo fazer todos os dias, que eu acho bem mais fácil, bem mais simples, mais prática, que é uma maçã, 2 folhas de couve, um pedacinho de gengibre. Isso, mínimo. Bate isso com um pouquinho de água, bem pouquinho, tipo meia xícara de água. Bate, coa, espreme num coador de voal e toma como primeiro líquido todos os dias de manhã. Isso eu já faço há muitos anos, tá? Muitos anos. Aí eu já garanto uma porção de fruta e já garanto ali também uma porção de couve, que é de crucíferos, que é de folha verde, que é um dos alimentos considerados alimentos mais saudáveis aqui. Sempre está escrito crucíferas. Crucíferas são repolho, brócolis, couve. Essa galera aí, ele recomenda que a gente coma todos os dias. Então, todos os dias, quando eu tomo meu suco verde, eu já garanti 50% ali. Já tô no lucro, né? Então, já fiz uma coisa que é básica, simples. Se você pega o ritmo, todo dia você começa até a sentir falta. Isso não sou só eu que estou falando. Todas as Saudabilindas fazem. Quem são as Saudabilindas? São as mulheres que estão comigo no Saudabilize, que fazem parte do meu grupo do Saudabilize. Então, todas nós já temos esse hábito. E aí, quando a gente fica sem, a gente sente falta, a gente comenta. Às vezes uma tá viajando, nossa, essa semana fiquei sem, e senti falta. A gente sente falta, o corpo sente falta, o corpo começa a responder, seu corpo começa a sorrir. E além disso, tirar o pão. Se você tirar o pão, você vai ver o efeito que tem. E não é fazer um pão sem glúten. Eu sou contra essa história de pão sem glúten. Sou radicalmente contra. Porque aí você não tira o hábito, entendeu? Tá sempre com aquele hábito. Tá só substituindo aquele hábito por um pão sem glúten. Que tem farinha igual, que tem processado igual, né? E que ele traz muito forte no livro. Entre você comer um grão de bico e comer algo com a farinha de grão de bico, tem muita diferença. A farinha não tem tanta fibra quanto tem o grão de bico. Assim a gente está falando sobre todas as farinhas sem glúten. Ah, a farinha de arroz. Farinha de arroz igual farinha de trigo, amor. Farinha de arroz igual de trigo. Só não tem glúten. Mas não é o glúten que engorda. Não é o glúten que inflama, sabe? São outras coisas. A carne, a proteína animal, inflama infinitamente mais vezes do que o glúten. Vou falar para você. 750 páginas, ele falando mal da proteína animal, assim, ó, descendo a lenha na proteína animal, quase todos os capítulos, e ele não citou em nenhum momento, até comentei isso com as mulheres do Saudabilize, ele não citou não comer glúten em nenhum momento desse livro. Nenhum momento. Então, não sei se o glúten é, assim, esse vilão todo que a galera prega, sabe? Eu acho que são outros vilões que tem por aí. Então, os embutidos, por exemplo, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já provou por A mais B que são cancerígenos todas as carnes embutidas. O que são carnes embutidas? É paio, é linguiça, é bacon, né? Tudo isso. O peito de peru light, o presunto, mesmo sendo aquele presunto prescuto, cru, espanhol, amor, aquilo lá é embutido, entendeu? É carne processada. Aquilo é cancerígeno, não tem como dizer que não é. O presunto normal que a gente come, aquela copa super chique, E o salaminho que acompanha a cervejinha? Isso é o maior veneno que você pode comer na sua vida, amor, sabe? Então, tem esses alimentos que são super inflamatórios, mas como eu já te disse, eu não como tudo isso porque eu sou vegana e eu não tenho interesse em comer uma mortadela vegana, um peito de peru vegano. Para mim isso não faz o menor sentido, sabe? Criar uma versão no negócio que já nem é saudável e faz uma versão vegana para tentar, não é. Já não faz sentido para mim. Não, eu não como essas coisas, mas aí eu achava que eu era saudável só porque eu não comia essas coisas. Mas aí veio esse livro com esse tapa na cara, me mostrando que tinha muitas outras coisas que eu precisava comer. E aí eu vou trazendo aqui para vocês ao longo desses vídeos. Mas esses vídeos são para compartilhar um pouco da minha experiência, sabe? Não sei se você sabe disso, a galera do Instagram sempre me vê falando isso, mas eu já pesei 127 quilos. Sim, eu era muito gorda, sabe? Obesa. Vamos falar a verdade, eu era uma adolescente obesa. E eu ficava penando de endocrinologista em endocrinologista, tentando emagrecer, mas tinha algo muito errado na minha alimentação, né? Eu me alimentava de uma forma muito errada. E quando eu ia numa nutricionista, ela me passava ali um plano alimentar, mas era muito difícil eu seguir aquele plano alimentar, porque tinha ali, chuchu cozido no vapor. Putz, daquele tamanho, eu estava acostumada a comer chuchu como empanado.
Couve-flor, eu só gostava da couve-flor empanada, sabe? Ou naquele molho branco cheio de queijo. Eu só comia legumes assim, ou frito, ou dentro de alguma coisa mascarado o sabor, dentro com muito queijo, com muita coisa. E que isso não tem nada de saudável nisso, né? Então, quando eu pesava 127 quilos, era bem complexo, assim. Nossa, tadinha da minha mãe. Ela sofria. E ela também não tinha base. Ela não tinha essas bases aqui, ela não. Até hoje, eu que trago muito suporte para ela sobre isso, vou trazendo sobre as coisas do livro, ligo para ela: olha, essa hora tem aí intestino preso, mamãe, precisa comer manga, entendeu? Não é uma mão, é a manga que tem mais efeito para constipação do que uma mão. Então, é isso. Eu tive que aprender para eu aprender a cuidar do meu corpo, né? Porque eu me vi numa situação de alerta, de alarme, de que eu não queria ser daquele jeito. Imagina, eu tinha o quê? 17 anos, eu acho. 17 anos. 16, 17 anos nessa época, que eu pesava 127 quilos. Era enorme. Eu era muito infeliz. Eu era muito infeliz porque exatamente a capa de gordura era uma capa que estava me protegendo de alguma coisa da vida, sabe? E então, toda vez que eu vejo uma pessoa acima do peso, eu penso que tem algum grau de infelicidade ali. Tem alguma pontinha de tristeza que está fazendo ela criar essa capa de gordura, como eu já tive na minha vida, né? Mas, basicamente, para a gente arrancar essa capa de gordura, não dá para pegar e arrancar. Fazer uma cirurgia não é solução, porque a cirurgia vai resolver, vai tapar aquele buraco, mas depois você vai continuar comendo errado e vai voltar tudo, né? Então, se você quer realmente fazer uma mudança na sua alimentação, eu te recomendo fazer isso. Começar pelo suco verde e trocar o pão. Coloca outra coisa no lugar do pão. Ah, a tapioca não serve, tá? A tapioca é igual pão. Só para te alertar que a tapioca é a mesma coisa que pão. Eu também achava que a tapioca era mais saudável, mas não é. Tapioca é igual pão. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que estudar. A gente precisa parar de assistir videozinho na internet e enfiar a cara dentro de um livro, ou se enfiar numa consulta com uma nutricionista cheia de pergunta anotada, para entender realmente o que a gente come, para entender realmente qual é o tamanho da porção que eu preciso, que o meu corpo precisa, com as minhas dimensões, com o meu peso, com a minha altura, qual é o tamanho da porção que o meu corpo precisa para se nutrir. Porque para perder peso, a gente precisa ter um déficit calórico. O que é um déficit calórico? Tem que gastar mais do que a gente come. Para isso, a gente tem que saber quanto que a gente deve comer, para saber quanto que a gente precisa, quanto que o nosso corpo gasta. Ah, meu corpo gasta tanto. Então, eu não posso comer esse tanto. Tenho que comer menos para o meu corpo começar a gastar o que tem aqui dentro armazenado, né? Então, é isso, mas gordura não é, também não quer dizer nada. Pode ser, uma pessoa pode estar acima do peso e ela pode ser saudável ainda, né? Pode acontecer, mas também é e não é, né? A gente consegue ver quando o nível de gordura. Tipo, eu com uma criança, como isso, uma adolescente, 17 anos, 130 quilos, putz, não tem como falar que essa adolescente era saudável. Eu digo pra você, eu não era saudável. Eu comia um monte de coisa errada, comia um monte de batata frita, comia um monte de salgadinho, me entupia de mil coisas que não faziam bem pro corpo, né? E aí eu fui fazendo algumas mudanças gradativas na minha vida, mas sempre tive nessas. Engorda, emagrece. Engorda, emagrece. Era sempre assim. Até um determinado momento, que foi a última vez que eu engordei, que eu falei, não, agora chega. Chega, deu, eu já sei como resolver isso, eu já estudei, eu já aprendi. Então eu vou me mergulhar mais ainda nos livros e vou entender o que o meu corpo precisa e como é que eu faço, porque também já estava assim, né? 40 anos, a gente já começa a pensar, né, no fim da vida. É a hora que a gente começa a ligar uma chavinha. Deixei de ser jovem, agora preciso ser adulta e cuidar de mim, cuidar do meu corpo, cuidar de tudo isso. E muito do que ele fala é fazer exercício todos os dias. Eu não fazia exercício todos os dias, né? Hoje, regularmente, eu faço exercício e muitas mudanças que foram acontecendo, mas que tudo isso veio a partir de uma consciência, né? Quando é uma obrigação, quando é algo que a outra pessoa quer que você faça, né? Então, quando eu era adolescente, a minha mãe queria que eu emagrecesse, mas eu necessariamente estava bem feliz. Estava bem feliz com o que eu comia, não achava que eu precisava mudar nada. Eu queria passar a faca e tirar tudo aquilo. Mas aí, claro que eu fui lá e fui emagrecer, e depois com o tempo veio a consciência e veio tudo isso.
de que a gente realmente precisa cuidar do nosso corpo, né? Mas é isso, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, me conta aqui embaixo nos comentários. Se você me seguia de outro canal, agora esse canal aqui é sobre saúde, é o Saudabilize. Segue aqui, né? Começa a seguir aqui. Tô buscando inscritos, tô buscando pessoas que ressoam com essa energia saudável, de alimentação saudável e de tudo que é saudável para construir uma vida longeva, né? Essa é a base da nossa comunidade. Eu sou Drica Avelar, eu transformo ingredientes saudáveis em comida gostosa, suculenta de verdade, daquelas que você tem saudade de comer. Então, por aqui a gente não tem receitas, temos dicas, temos técnicas, temos muito conhecimento aplicado desses livros que a gente está lendo. A gente já leu um segundo livro, que é Lugar de Médico na Cozinha. Esse foi o nosso primeiro, a gente leu o segundo. E estamos indo para o terceiro agora, que se chama Outlive, que também é escrito por um médico. Então, a gente tem focado nisso, em buscar livros escritos por profissionais da saúde, para a gente poder estudar e entender o que a gente tem que comer, né? Então, se você também se ressoou com essa energia, quer fazer parte desse meu grupo, receber cardápios todos os dias, ter acesso à nossa Nutri, ter acesso a mim com suporte total no seu WhatsApp, vem, amor. Eu tô te esperando. Saudabilize.com.br ou aqui embaixo tem um link para você conversar com a Cris, do meu time, e ela vai te conduzir, te mostrar o que é o Saudabilize por dentro e você vem fazer parte desse grupo maravilhoso, que a gente tem encontro uma vez por ano, a gente tem encontro toda semana para ler o livro, é uma delícia, é uma delícia. Quem gosta se envolve e a gente fica até amiga, sabe? Tipo, são novas amigas que eu fiz assim, e a partir de um único conceito que todo mundo só quer viver mais. É isso. Você quer viver mais? Então vem.